Nós estamos expondo a carta de Tiago, a epístola, e a gente costuma fazer corrido, né? Começar no primeiro versículo e ir até o fim do livro. É uma das características da pregação expositiva. E a gente está no versículo 19 do primeiro capítulo, tá bom? Então abre aí a tua Bíblia, capítulo 1, versículo 19. Cuidado aí, irmão. Puxa até embaixo, até chegar no fim. Puxa até o fim. Isso aí, cara. Diácono. Abriu aí Tiago, capítulo 1, do versículo 19 até o 27. Ok? Controlezinho tá aí, ô Heber? Faz favor. Obrigado. Tem coisa faltando aí. Tudo bem. Sabe o que eu estou achando, Heber? É a fonte que eu estou escolhendo. Se você quiser transformar tudo em Arial, não tem problema, pode mexer aí, tá? Eu espero, não tem problema, eu vou ler o texto ainda. Eu acho que eu coloquei uma fonte, Vilela, que está conflitando. Coloca o Arial para ver se aparece aí, por favor. Bom, enquanto isso, leremos versículo 19 até o 27. A gente lê aqui a NVT, tá bom? Que é a Nova Tradução Transformada, tá? Mas você pode acompanhar com a sua aí. Diz assim o versículo 19: Entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Versículo 23. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se alguém de vocês afirma ser religioso, mas não controla a sua língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu quero orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, mais uma vez pela liberdade de ler a Tua Palavra livremente, cantar louvores ao Senhor, cultuar ao Senhor com meus irmãos. Te louvamos por isso. Nos ajuda a usar dessa liberdade da forma correta e que Teu nome seja glorificado na minha vida e na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Ô Guti, eu estou tendo a impressão de uma microfonia aqui, cara. Som. Aí melhorou, e foi legal. Muito bem, esse texto aqui ele tem algumas informações bem importantes, a gente vai ver na sequência aí dos slides, mas eu quero enfatizar uma frase que não é minha, do Carlos Oswaldo, que tem a ver com esse capítulo inteiro. A frase diz: respostas adequadas às provas que a vida real confronta o cristianismo indicam uma fé madura e aprovada. Esse capítulo está falando de maturidade, né?
E de uma forma simples, a gente viu nas outras semanas, de uma forma simples, simplificada ou resumida, o capítulo está dizendo que as provações geram essa maturidade, né? O que são as provações? Os problemas da vida, né? Então Tiago está dizendo que os problemas da vida são oportunidades para a gente se tornar um crente maduro. E ele explica como isso acontece. Ele diz que se as provações, os problemas vêm e eu sou aprovado, né? Fazendo referência à prova que a gente faz na escola, vem a prova. Se eu responder o mínimo possível, o mínimo necessário, eu sou aprovado, né? Na prova da vida cristã é a mesma coisa. Então Deus coloca situações na nossa vida que a gente, sendo aprovado nessas situações, ou seja, passar bem por essas situações, isso vai gerar crescimento na nossa vida, que gera maturidade, tá? Então, resumo da ópera: o que gera crescimento na vida do cristão? Conhecimento bíblico. Porque se eu tenho conhecimento bíblico e eu os coloco em prática, eu passo bem pelas provações, eu sou aprovado. E isso gera mais crescimento, né? Você vai lembrar que Paulo fala muito sobre isso, né? O apóstolo Paulo diz que muitos cristãos desejam ainda o leitinho espiritual, ao invés de desejarem coisas mais sólidas, alimento mais sólido. E ele compara esse cristão a um bebê, porque ele diz que o bebê é totalmente dependente da mamãe, né? Deita no colinho, né? Mama, né? E toma aquele leitinho inicial, porque é cheio de vitaminas e nutrientes para aquele bebê. Você não pode, o bebê nasceu e dar um filé mignon para ele, por maravilhoso que seja o filé mignon, né? Você não pode dar o filé mignon para um bebê, porque o organismo dele não está pronto para receber esse tipo de alimento. Então ele tem que tomar aquele leitinho fraquinho, que para o homem, para o adulto, né? Para o ser humano adulto, é um alimento fraco. Ele precisa tomar alimentos mais com nutrientes com muito mais nutrientes, né? Muito mais preparados para a fase adulta, para o organismo, para o corpo humano, tá? Então ele compara o crente que é inicial na vida cristã, tá? No conhecimento bíblico, a um bebê espiritual. Mas ele diz que o processo natural na vida de um cristão é chegar à maturidade, né? Que a Bíblia chama de varão perfeito, a medida de varão perfeito. Isso é o processo natural na vida do cristão, no relacionamento com Deus e com a sua palavra. Acontece que o alerta que Paulo dá é que muitos cristãos, eles vivem a vida inteira como se fosse um bebê. É possível? É possível você pegar o teu filho de 30 anos no colo e embalá-lo? Colocar ele para mamar no seu seio com 30 e poucos anos? Não dá, né, gente? Não dá para ele, porque não é o alimento que ele precisa, e também não dá para você, né? Vem cá, filho, vou te carregar, vamos no mercado. Aí você vai entrar no mercado com um cara de 30 anos no colo lá, né? Ou então ele senta na cadeirinha do supermercado lá, do carrinho. Não fica bonito isso, né? Ô Sony, fica de pé aí, Sony. Imagina, gente. Olha o tamanho do homem. Imagina esse homem sentado naquela cadeirinha de carrinho de supermercado, né? Não tem condições, se bem que a careca, né, remete a uma criança recém-nascida, né? Algumas, né? Mas não é o caso. Então, Paulo está dizendo que é um problema isso, o cristão que não amadurece, porque ele é como um adulto desejando um leitinho espiritual. Não é o ideal. O ideal é que ele cresça para uma maturidade. Tiago está lembrando disso. Ele está dizendo que uma pessoa madura, ele entende que os problemas vêm para te fortalecer, para te tornar melhor, né? E ele vai discorrendo sobre isso. Ele fala até que aquele que não tem essa sabedoria, que peça para Deus, que Deus dá. Na sequência do texto ele fala. Porque Deus não quer, gente, que você leia a Bíblia, entenda e se torne mais maduro? Lógico que quer. Então é por isso que ele fala, peça para Deus que ele vai te dar. Vai te dar sabedoria. O Espírito Santo que está em você vai te dar entendimento para você entender a palavra de Deus. É disso que ele está falando. E aí, para terminar o capítulo, né? Obrigado, Chicão.
para terminar o capítulo, ele volta a falar sobre isso, sobre maturidade, sobre relacionamento com Deus e com a sua palavra, e ele traz alguns alertas, né? Ele traz alguns alertas que são importantes a gente observar. O Vilela, acho que travou aí, vê se deu... Aí, obrigado, viu? E aí, na semana passada, a gente fez essa pergunta, né? De onde vem a bondade e onde vem a tentação? Que é no contexto bem anterior a esse que a gente leu, Tiago está explicando que tanto a bondade que vem de Deus, vem do caráter dele. Deus não pode ser ruim, né? Porque é do caráter dele a bondade, ele é a bondade. Se você consegue fazer algo de bom hoje, é porque ainda existe um resquício da imagem e semelhança de Deus, né? Então você tem um lapso de bondade lá para alguém, né? Com o filho, com a esposa, com alguém, né? Você tem uma ação bondosa, né? É porque Deus é a bondade e você ainda tem uma lembrança meio que turva e distante do que Deus é, que é a imagem e semelhança que Deus nos criou, que foi prejudicada por causa do pecado, que será restaurada quando chegarmos lá no céu por completo, tivermos um novo corpo, né? Não esse de pecado, como eu disse para as meninas, né? Então, tudo isso tem relação com quem Deus é, que está relacionado ao caráter de Deus. Agora, o texto lembra que, diferente da provação, que é Deus quem impõe, existe um outro negócio chamado tentação, que é diferente de provação. A provação, você lembra, é uma prova que Deus dá para você preencher na sua vida, né? Figurativamente. Se você acertar, você é aprovado. Se você não passar naquela prova, você não é aprovado. Mas Tiago está lembrando que tem uma outra coisa chamada tentação, que não tem nada a ver com Deus, porque Deus não tenta ninguém, né? E Ele mesmo não pode provocar uma situação de tentação, tá? Então, a tentação tem a ver com o caráter, mas não de Deus, o nosso caráter. Porque a gente acorda todos os dias decidindo fazer o que é ruim, não é? Tem aquela música do Thales Alberto, né? Que é uma mentira lascada, né? Cadê o Leandrinho? Tá aí? Leandrinho que gosta dela. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Não tem essa daí? Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, não é? Todo dia o pecado vem, os surdos, me chama, né? Todo dia as propostas vêm as tentações e me chamam, mas eu escolho Deus. Mentira, escolhe nada. A nossa tendência é acordar de manhã e todo dia fazer aquilo que é ruim. Quem que molda, que forja o nosso caráter, para que a gente acorde, mesmo querendo fazer o que é ruim, decida fazer o que é bom? O Espírito Santo através da sua palavra. Agora, como a gente disse nas outras semanas, se você não lê a palavra, não se aprofunda na palavra, como é que vai mudar a sua vida? Não vai. Todo dia a escola dominical vem, me chama, mas eu não venho. Todo dia o grupo pequeno vem, me chama, mas eu não vou. E aí você vai levando a vida na flauta, como dizem, né? E a gente vai perdendo a oportunidade de amadurecer na fé e escolher coisas que nos aprovam na fé, que nos trazem crescimento, né? Então a gente viu isso semana passada. Então hoje eu separei algumas coisas desse texto, talvez para facilitar, para ficar mais didático, você lembrar disso quando você chegar na sua casa, tá bom? Pensando ainda no caráter, porque ele vai trazer um complemento para essa ideia de caráter nesse texto que a gente leu. Ele diz o seguinte: olha, vocês sabeis, meus irmãos, né? Deixa eu ler no texto aqui, entendam isso, né? Que é a palavra sabeis, né? E interessante dessa palavra é que ela é um
imperativo, tá? Isso vai aparecer algumas vezes aí. É a mesma ideia do português, né? O imperativo, ela tem essa ideia de ordem, de imposição, de alguém que tem mais autoridade do que você. Então você diz assim para o seu filho, ó, vai lavar a louça, ele fala, não, vai, isso é uma ordem, ele não pode dizer não, Então, o texto está dando a primeira ordem para a gente, entendam isso, meus amados irmãos, e não só entendam isso, mas ele diz, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem se irá. Do que ele está falando? Ele está falando de caráter. Então, olha, você sabe e relembre isso, é uma ordem. E não só pensem e saibam e relembrem isso, mas estejam prontos. Estejam prontos. A atitude de um cristão é estar pronto, estar pronto para ouvir e tardio para se irar. É interessante porque quando ele usa essa palavra, ele usa uma palavra que é usada para homem, Então, parece que ele está trazendo uma mensagem para o homem, mas também para a humanidade, Então ele diz assim, vocês, homens, estejam prontos para ouvir e sejam tardios em se irar. Por que ele está falando isso para a humanidade e também para o homem? Porque ele está dizendo que o nosso caráter, a tendência do nosso caráter é dar vazão para a nossa carne, E de todas as possibilidades, a ira é um dos exemplos claros, uma das manifestações claras da sua carne, Então o texto bíblico vai dizer assim, irai-vos, mas não pequeis. Então é possível ficar irado, mas não pecar. Mas quando você abre a boca para falar, que é o que ele está dizendo, aí a possibilidade de você pecar aumenta muito mais. Ele está falando de murmuração, Ele está falando de algo que você profere que não gera edificação, com certeza ele está falando também sobre isso. Mas acima de tudo isso, ele está falando de um coração que está cheio de algo que é inevitável que a boca fale. Tem um texto da Bíblia que fala mais ou menos sobre isso, Diz que a boca fala o quê? Que o coração está cheio, Então ele está fazendo uma ligação com o coração da pessoa, com a nossa humanidade e também com a dureza do nosso coração, que pode gerar a ira e nesse sentido gerar o pecado. Sim, ele está falando sobre isso, sim. E para isso ele dá uma fórmula, E a fórmula é, olha, seja lento no falar, seja lento no se irritar, E ele diz por que isso é importante. No versículo 20, olha aí. Versículo 20 diz assim, a ira humana não produz a justiça divina. Não produz a justiça divina. Porque quando a gente está irado, a gente sai do controle se a gente dá vazão para a ira, não é? Não é assim no casamento? Não é? A pessoa derruba lá, o seu filho derruba o copo cheio de suco naquela cozinha que você acabou de lavar, tá limpinha. Aí foi vidro para tudo quanto é lado, aquele suco esparramou, E aí você dá um glória a Deus assim, e fala, que bênção que você é, meu filho, não é? Você não faz isso? Faz nada, você dá aquele berro, desgraçado! Porque a gente dá vazão à nossa carne, a gente dá vazão à nossa ira. E isso é contrário ao controle do Espírito. É contrário a estar atento, a não resistir, ou a resistir, melhor dizendo, às tentações. Porque é disso que ele está falando ali atrás, não é? Que as tentações são próprias de quem? De nós.
dos nossos maus desejos. Ele diz que quando a gente deseja algo, isso é potencial para o pecado. Então os nossos desejos são pecaminosos. Quando a gente deseja e concretiza aquilo que deseja na nossa mente, falta pouco para pecar, né? E aí ele diz que a concretização do pecado, ou a consumação, a execução, né? A atividade do pecado, ele diz que gera a morte. E é uma morte tanto física quanto espiritual. Você quer saber por que as pessoas morrem? Morrem! Porque as pessoas vão para o caixão e são enterradas. Sabe por que as pessoas morrem? Por causa do pecado. Um dia Deus criou o perfeito. Deus criou o perfeito. Um casal, homem e mulher, e disse: vocês vão se procriar. Vocês vão gerar uma humanidade. Já pensou se eles discordassem de Deus? Não ia ter humanidade, ia ter só os dois ali, né? Não é procriar. Então Deus criou o perfeito, homem e mulher. E a gente falou que no hebraico o homem é ish, né? A palavra ish. Sabe que você fala ish? Esqueci. É homem em hebraico. E mulher é ishá. A terminação A e H é a terminação feminina. Interessante, é a mesma raiz. Né? Por quê? Porque a mulher veio da costela de Adão. Foi assim que Deus fez. Eu costumo dizer que Deus fez o bruto, o tesouro bruto, que é o homem, né? O homem é um tesouro bruto, né? Mas ele aprimorou na mulher. Ele aperfeiçoou na mulher. Só para ganhar uns pontinhos. Mas daqui a pouco eu quebro você também. Ele fez o homem e a mulher e fez de uma forma perfeita. O homem e mulher os criou. Tanto que quando ele terminou de criar a mulher, e ele olhou as duas pessoas, ele disse: isso é muito bom. Isso é muito bom. Portanto, os dois são imagem de Deus. Foram feitos à imagem e semelhança. É o que o texto fala lá em Gênesis. Que bonito isso. Que lindo isso, não é? Então ele está dizendo para o homem: olha, o que eu criei é perfeito. E Tiago está relacionando a isso de novo aqui. Ele está dizendo: olha, não tem algo que o homem produz, ou que o coração do homem produz, que surpreenda a Deus, que seja melhor do que Deus, que não seja fruto do pecado. E o que o homem produz de bom é fruto da essência de Deus, da bondade de Deus, que a gente é só uma imagenzinha ainda, turva da criação lá do Éden. Então é possível que o homem faça alguma coisa de bom? A Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. E o que o homem faz de bom é situacional. Então, ele pode fazer algo de bom hoje, mas amanhã, a mesma situação, ele não fazer algo de bom. Porque a essência dele não é algo bom. É fruto do pecado, que gera a morte, tanto a física quanto a espiritual. Talvez você entenda melhor um pouquinho disso agora, quando eu digo assim, que a morte, essa morte, ela não é só física, ela é espiritual também. O que é a morte espiritual? O Antigo Testamento, antes de Jesus vir, o texto do profeta diz assim que o que fazia separação, e que faz hoje, em muitos casos, entre o homem e Deus, são o quê? Os pecados. Os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sabe aquela pessoa inteligente, esperta, eloquente, inteligente, estudada, que fala assim: Deus não existe, isso é bobagem. Ela está tão longe de Deus que ela não consegue enxergar. Não é culpa dela. Quer dizer, é culpa dela, mas não depende dela enxergar Deus. Depende de Deus ainda falar: você aí, que não me enxerga, estou aqui, estou aqui, vem cá que eu quero você. Dessa forma, porque é Deus que ainda controla. Perceba que o poder não está na tua mão. Se você fala assim: Deus não existe, isso é bobagem, não se preocupe com isso, porque não é você que vai crer, não parte de você isso, depende de Deus te escolher.
Se ele te escolher e falar assim, eu quero que você creia e botar a fé em você, é só assim que você vai crer. Você vai chegar lá na faculdade, vai ter aquele professor doutorado lá, inteligente pra caramba, fala assim, que bobagem, esse negócio de crente, ficar virgem, casar virgem, isso é bobagem, Deus existe, gente, isso é bobagem. Vai falar os teóricos, né? Jung falava que acreditar em Deus é como um lugar que a gente cria para a gente despejar as nossas incompreensões da vida. Então eu não compreendo a morte, por exemplo, então eu falo assim, existe um Deus, e eu lanço nele, eu falo, Deus sabe de todas as coisas. Na verdade, Deus é só um latão de lixo, que você joga coisas que você não consegue compreender, é isso que eles dizem. E parece tão inteligente isso, né? Parece tão inteligente, a Bíblia diz assim, que vai ter um dia que todos vão entender isso. Todos terão certeza disso, de quem Deus é e de que Ele existe. Todos, nenhum vai deixar de entender isso. Mas muitos, para muitos, esse momento não será uma oportunidade. A Bíblia diz que não haverá uma oportunidade. A Bíblia diz que ao homem foi dada uma vida só. Após isso, vem o quê? O juízo. E aí no juízo, filho, é bater o martelo. Não tem mais justificativa. O que me difere dessas pessoas? O que te difere dessas pessoas? É que hoje já foi batido o martelo a teu respeito. Porque Cristo morreu por você e Ele te escolheu para isso. Ele te escolheu. Isso é lindo, não é, gente? Não é bonito isso? Isso é muito bonito. E o melhor de tudo é que não é uma história sem H, ou sem o H, né? Não é um conto de fadas isso. Você quer brincar na neve? Não é um desenho animado. É uma história real. Conta a história que um homem morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é fato. Você sabia que para você evidenciar um fato histórico, sabe esses livros que você lê lá? Colombo descobriu a América, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, sabe isso aí? Os livros de história, para que sejam chancelados eventos históricos, ou melhor dizendo, também, não só eventos, mas também para que você evidencie historicidade em algum objeto ou em alguma história, você precisa pelo menos de uns 3 a 5 a 6 evidências, ok? Então assim, as coisas históricas que têm maiores números de documentos evidenciais, tem 5, 6, 7, não passa muito disso não, de evidências históricas. Você sabe quantos materiais históricos existem que comprovam as histórias da Bíblia? Mais de 3.000. É pouco. Os caras não teriam muito mais ferramenta e muito mais motivos para acreditar que isso aqui é mais real do que Colombo descobriu a América? Não é? Muito mais. Eles contam a história que Pedro Álvares Cabral veio aqui, ele era um cara super legal, né? Que ele fez amizade com os índios, né? E ele foi muito legal com os índios, porque ele ajudou os índios, trouxe ferramentas e tal. Eles contam uma história tão bonita, né? E depois que você descobre mesmo qualquer história, você fica tão decepcionado. E eles contam isso com uma veracidade, né? Um conhecimento de causa, dizendo que aquilo ali é o último pacote da bolacha. Por que eles não querem acreditar nisso daqui? Porque é conveniente, né? Porque eles estão mortos e destinados para a morte física, e não só isso. A morte espiritual os afasta de Deus. Eu nunca vi tanto ateu querendo provar que Deus não existe. É uma das maiores idiotices que a gente vê hoje em dia, é isso. Gente, eu vou provar para vocês que essa cadeira aqui não existe. Faz sentido isso? Se eu estou vendo e se eu creio que não existe cadeira nenhuma, para que eu tenho que provar?
É uma insanidade, é uma idiotice. Se eles creem que Deus não existe, que isso é uma idiotice, por que tenta provar que Deus não existe? Como é que prova algo que não existe? Que não existe? Como é que faz isso? Se começa por onde? Se começa ridicularizando o que o outro acredita. Então o cara começa a refutar a ideia do outro, ridicularizando, fazendo algo que ele não quer que faça com ele, né? Então ele quebra os próprios princípios, né? Então ele diz que as coisas não são tão cristalizadas, não são tão concretas, não são tão absolutas, mas eles criam um absolutismo. Deus não existe. O que é isso? É um absolutismo. Então a gente diz, de Deus existe. Ele fala, não, isso é absolutismo. Deus não existe. Ué, mas você acabou de criar um absolutismo também, dizendo que Deus não existe. É incoerente, né? É incoerente isso. Mas a verdade é que isso é fruto de um coração que não ama Deus e não quer se submeter ao que Deus quer que você submeta. Perceba que ele dá um outro imperativo, né, no versículo 21. Olha lá, ele diz assim, ó: portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-lo. Então, recebam, acolham em vós essa palavra. Então ele está dizendo, olha, mais do que falar assim, eu acredito, receber é acolher dentro de vocês. Pensa num exemplo prático para a gente entender isso. Então você sai na rua, você encontra um bebê recém-nascido deitado na calçada, chorando, largado lá. O que você faz? Você pula por cima e continua? No mínimo que você faz é pegar no colo. Fazer o quê? Acolher. Se estiver chovendo, estiver à noite, um dia que você não tem contato com ninguém, o que você faz? Você leva para casa. Leva para casa e fala, no dia eu vou dar de comer, de mamar, levar num médico, alguma coisa, chamar alguém, né? Amanhã eu vou entrar em contato com a ação social da cidade, sei lá o quê, para resolver esse problema. Mas a primeira coisa que eu faço é acolher alguém que está indefeso ali. É essa palavra que ele usa aqui, com a palavra de Deus. Então a palavra está sendo pregada e lançada. O que você tem que fazer com essa palavra? Trazer para você e levar para a sua intimidade. E isso tem a ver com internalizar isso, né? Você fazer com que essa palavra se torne verdade dentro de você. É isso que é o Evangelho. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, que você não precisa fazer muita coisa, né? Para salvação nada, né? Talvez alguém diga assim, não, eu não vou batizar porque eu ainda bebo uma cachaça. Eu me converti, mas eu não bebo a cachaça. Mas quem disse que é para você parar de beber a cachaça agora? Isso é um processo na sua vida. Eu não posso me batizar, eu não posso me converter. Eu vou para a igreja um dia, mas eu tenho que parar de fumar cigarro. Quem disse que é para você parar de fumar cigarro? Não, a Bíblia fala, vem como está. Vem a mim o que está cansado e oprimido e deixe de beber e de fumar. É isso? Não. Vem para mim o que está cansado e oprimido e eu vou te aliviar. É disso que a Bíblia fala. Eu vou tirar esse peso que está nas tuas costas. Vem para mim. Vem aqui que eu vou aliviar isso de você, Jesus fala. Né? Que delícia, né? Que gostoso depender de um Deus assim. E aí você vai como está ali, humilhado, Jesus e tal. E Ele vai fazer o processo na tua vida. Lá na frente você vai falar assim, quer saber? Hoje eu acordei, aconteceu comigo isso. De um dia para o outro eu falei assim, eu não vou fumar mais isso aí não. Eu estava até com a carteira cheia, né? Carteirinha de cigarro, né? Cheia. Eu falei, quer saber? Porque alguns falam, não, vou só mais essa, né? Só mais essa carteirinha, né? Afinal eu paguei ali, né? Eu olhei a carteira e falei, quer saber? Nunca mais eu ponho. Me deu uma azia naquele dia, que eu nunca tive, antes nem depois. Eu tive uma azia estranha e eu não fiquei com vontade de fumar naquele dia. Aí no outro dia eu falei assim, quer saber? Eu não vou fumar mais isso aí não. Larguei, nunca mais eu botei um cigarro na boca. Foi de um dia para o outro. Tem gente que vai passar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É um processo na vida da pessoa. Até ela entender
que ela precisa internalizar essa palavra de Deus na sua vida, para que essa palavra comece a frutificar, fazer diferença na sua vida, né? É disso que o texto está falando, né? Você percebe que tudo isso tem a ver com caráter. Então tem algumas ordens para a gente vai obedecer essa ordem? Caráter, tentação, provação, como a gente vai passar por esses processos, para que a gente se torne um cristão melhor, né? Que ame a Deus mais, porque a gente ainda não sabe, gente, amar a Deus. Gente, eu sou pastor, eu vou dizer para você, eu não amo a Deus como eu deveria. Aquela carinha do emoticons, né? Eu não amo. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu atendo às minhas vontades. Eu não deveria. Então eu estou no processo ainda. Pô, mas você estudou teologia há tantos anos. Isso não quer dizer nada, filho. Não quer dizer nada, tá? Eu sou um marido que também é cheio de defeito. Às vezes eu fico bravo com a minha esposa. Às vezes eu falo alto com ela. Ela fala, por que você está falando alto? Porque eu sou homem. Eu também erro, eu também peco. Eu estou num processo de crescimento. Eu não sou perfeito. Eu sou pecador. Eu costumo dizer aqui, tem dia que eu não estou legal, eu não tenho vontade de ir na igreja. Hoje era um dia desses. Eu não estava afim de vir para a igreja não, gente. Queria ficar em casa. Dor de cabeça, aquela dor na lombar lá que eu estou do acidente do tombo que eu levei lá, né? Eu não estava legal hoje, dor de cabeça, cansado, esse calor, né? Às 5:30 da tarde eu fui descer com o meu cachorrinho, chama Timão. Fui descer com ele para passear. Fazer o quê, né? Não vou fazer a brincadeira hoje. Fui passear com o Timão, aquele calor de rachar, tinha uns 320 graus hoje estava, cara. Tinha uns 8 sol, assim, eu olhei no céu, assim, tinha uns 8, assim. Um calor. Eu falei, cara, hoje não é o dia que eu queria ir, não. Não queria. Hoje não. Uma dor aqui, porque agora a dor passou, viu, gente, daqui. Melhorou o remédio. Para quem não sabe, eu fui jogar futebol, dei uma bicicleta, o craque, né, vai desenvolver as suas habilidades. Aí eu caí no chão e quebrei 2 vértebras. E tive um problema na lombar, fiquei com bursite na cabeça do fêmur aqui como chama isso? Na bacia, né? É coisa de velho, né? Coisa de velho. E aí eu caí, me machuquei, fiquei mal, várias semanas tomando remédio e tal. Passou. Ainda sinto alguma coisa, não posso abusar, pegar peso, os médicos estão em cima, né? Mas a dor foi subindo, chegou aqui nessa região, dor muscular, aí dá essa dor de tensão aqui, que já gera dor de cabeça, né? Aí atacou a sinusite, aí eu peguei uma gripinha aí, que eu acho que foi por causa dos remédios anti-inflamatórios que eu tomei, aí baixa a imunidade, pega uma gripe, então eu tô assim. Aí hoje eu estava lá, eu falei, olha, hoje é um dia que se alguém liga aqui, pastor, Deus me revelou aqui, ó, se eu ficar em casa que eu vou pregar, glória de Deus isso aí, né? Eu não viria não tô legal para vir hoje não, mas a vida é assim, a vida do cristão é assim. Lutas, provações, tentações, desejos, tá? E o processo da nossa vida de cristã, do relacionamento com Deus, vai gerando crescimento. Então a gente vai lidar com essas situações, tá? Eu não estou afim de ir, mas eu preciso ir, as pessoas precisam que eu vá. Porque eu estudei a semana inteira, eu preciso pregar para eles. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Eles precisam aprender. Essa é a minha função na igreja, ensinar a palavra de Deus. Então eu não posso abrir mão disso. Essa conclusão minha, o que trouxe capacidade para me trazer essa decisão foi passar pelas provações e ser aprovado. Bom, quando eu não era pastor, eu sentia as mesmas coisas. Falava assim, quer saber, essa semana eu não estou legal para ir para a igreja. Eu poderia faltar. A igreja 3 vezes maior que essa, talvez ninguém ia nem sentir minha falta. Mas a minha decisão qual que era? Eu vou para a escola dominical. 16 anos na igreja. Do tempo que eu estava naquela igreja, 16 anos, eu conto na minha mão quantas vezes eu faltei na escola dominical. De propósito, disse assim, hoje eu não vou. 16 anos. Para a glória de Deus. Porque Deus colocou as provações. Você quer aprender mesmo a minha palavra? Você quer crescer espiritualmente? Você quer ser diferente? Vamos ver se você me ama mesmo, você quer me amar.
Se você quer sua família firme com Deus, se você quer ter bons filhos no futuro, se você quer ter um bom casamento, né? Vamos ver se você quer mesmo. Vamos colocar uma doença aí para você sentir vontade de não ir. Vamos colocar uma chuva bem forte, que aconteceu esses dias aí, né? Sábado, ontem, né? Uma chuva bem forte aí, né? Vamos machucar o pezinho aí um pouquinho, vai machucar um pezinho aí, para ver se você vai resistir a essa tentação mesmo, né? E a gente vai reprovando nessas provações, abrindo espaço para as nossas tentações, e a gente vai passando o tempo. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos de idade, eu me converti com 18 anos de idade. No auge da juventude. Quem tem 18 anos aqui? Faz um sinalzinho rapidinho aí, sem precisar. Olha só, né? Tem algumas pessoas que estão quase aí perto, 17, né? 19, 20, 16, está ali pertinho, né? Quando eu me converti com 18 anos de idade, eu me lembro que tinha um estudo bíblico durante a semana, era quinta-feira à noite. Quem dava aula era o falecido seu Gladstone, uma bênção, homem de Deus, sabe? Um cara muito incrível assim, uma grande referência de professor de escola dominical. E o meu pastor, que era o pastor Wilson também, que é um grande exemplo assim na minha vida, né? E eles davam esse curso, duravam assim 1 hora, 1h30, o estudo bíblico lá. Gente, era só cabecinha branca. E naquela época eu tinha cabelo, então era cabecinha preta, né? Eu tinha o cabelo. Então, era todo mundo bem velhinho, aquele estudo bíblico, nunca ia jovens e tal, e eu pegava o violãozinho, ia lá, tocava um louvor para eles, e estava lá, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo. O que me trouxe mais maturidade na vida, não foi ter feito seminário, não é estar fazendo mestrado, não é ter feito pós-grado, não tem nada disso, não é o tempo de crente simplesmente. Era aquele tempo de estudo bíblico no grupo pequeno, no culto de quinta-feira de estudo bíblico, no culto de oração de quarta-feira. Mas eu tinha uma sede, uma vontade, eu era rato de igreja. Tava tudo que tinha lá, eu tava. Vai lavar o chão da igreja, eu tava. Sabe, era uma vontade de estar lá por vários motivos, né? Para a glória de Deus. Isso me fez muito bem, porque essa palavra, ela internalizou, né? Ela foi acolhida pelo coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então não tem segredo. Aliás, tem um segredo, e é matemático, e Tiago está dizendo aqui. Talvez você esteja entendendo isso, né? Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Ele diz também, no versículo 22, ele diz assim, não se limitem, porém, a ouvir a palavra de Deus, porém, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos, né? Então ele fala, olha, ponham em prática, né? Ponham em prática, não se limitem só a ouvir essa palavra. Perceba que você pode ouvir a palavra de Deus. Perceba que você pode estar em todas essas programações. Você pode ser o rato de igreja, né? Mas isso não fazer nenhum efeito na tua vida. Você pode fazer um seminário, pós-graduação, mestrado, doutorado, e a sua vida não fazer efeito nenhum. Sabe por quê? Porque é necessário colocar em prática, é disso que ele está falando, né? Sejam, pois, praticantes, né? Sejam praticantes, e não só ouvintes, né? Então, ouviu, sim, aprendeu, agora vai e põe em prática isso daí, põe em prática, tá? Aos pouquinhos. Não queira ser o super crente de um dia para o outro, não vai acontecer. Hoje eu vou orar 20 horas para que mude tudo na minha vida. Não é assim, é um processo. Isso vai demorar, é duras penas. Você vai passar provação, tentações, dificuldades. Vai. Foi assim na vida dos discípulos. Olha quem está falando, Tiago. Sabe como é que Tiago foi morto? Foi perseguido até a morte e foi martirizado, como todos os outros discípulos, como os apóstolos, né, no caso. Tiago possivelmente
foi mergulhado de cabeça para baixo num tanque de óleo quente, até morrer. O que você acha disso? É uma boa ideia? Já tentou dar um mergulhão num tonel de óleo quente? Dar uma hidratada na pele, no cabelo? O que você acha? O cara sabe o que é viver provação e tentação, não sabe não? Se converteu no período em que a igreja era muito perseguida. Período de Império Romano, gente. Período de Nero como imperador. Sabe o que ele fazia com os crentes, o Nero? Nero jogava os crentes para os leões devorarem e se divertia com isso. Mandava matar todo aquele que confessava Jesus. O que você acha? Imagina o prefeito de Barueri fazendo isso. E você aqui agora, de repente chega os capanga dele aí e pega você. Você estaria tranquilinho aí? De boa? Estava aí de boa, tranquilão, pá. Tava nada. Estava morrendo de medo. Era o período que ele vivia. Será que ele sabe o que é isso? Tentação, provação. Aí, a gente vai caminhando para o final. Ele vai trazer algumas informações importantes para que isso aconteça. Ele diz que a palavra de Deus, ela é o meio de regeneração. O que é regeneração? O que é regenerar? Renovar, renascer, fazer de novo. Então, ele diz que a palavra de Deus é o meio para que isso aconteça. Perceba que não é a reunião X lá, do profeta X, que vai fazer mudar a sua vida. Não é aquilo. Não é a denominação Y, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus. Não é a denominação. É a palavra de Deus, o conhecimento da palavra que vai trazer transformação. Bom, esse ano a gente está comemorando quantos anos da Reforma Protestante? 500. Há 500 anos atrás, não só mas existiram alguns loucos que foram contra a Igreja Católica. Sabe o que é isso? Naquela época a Igreja Católica e o Estado, o governo, era a mesma coisa. A Igreja Católica dizia para o governo o que eles tinham que fazer e o governo influenciava também na Igreja Católica. É por isso que naquela época eles criaram alguns dogmas. Dogmas são leis que não tem nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, purgatório. Não existe o purgatório. Não tem texto bíblico que fale sobre purgatório. Quem criou isso? A Igreja Católica naquele período. Para quê? Para segurar as pessoas. Olha, se a pessoa morrer, for um ente seu, né, Adalberto? O seu irmão morreu e não era da igreja. Tem um jeito ainda, porque ele vai para o purgatório. Então você vem, a gente faz uma missa de 7º dia, acende a vela de 7º dia, tarará, paga uma indulgência, você paga um valor para o cara. Quanto que é o valor para o meu ente querido ir para o céu? Sei lá, R$500. Aí você fazia o checão lá, dava para o cara, e o cara te dava um recibo, né? Tá aqui, Adalberto, com carimbo do Império Romano, uma carta da igreja falando, o teu ente querido está salvo. Mas peraí, e Jesus? O Império Romano, porque ele arrecadava com isso, a igreja arrecadava com isso. Você acha que a igreja criou aquela basílica lá no como chama lá o país deles lá, o Vaticano, né? E o Vaticano inteiro como? Aquelas coisas tudo de ouro e tal lá, né? É história isso. Então, outra coisa, por exemplo, né? Batizar crianças. Batizar criança, e eles acreditam que a criança vai ser salva com aquele batismo, né? E atrela tudo aquilo. Não, se não for batizada, não vai poder casar na igreja, não vai poder fazer comunhão, atrelam tudo. Não tem nada a ver, a Bíblia não fala nada disso. Por que eles criaram isso? Porque o Estado influenciava na igreja e a igreja no Estado. Eles faziam coisas combinadas, né? Um influenciava o outro. E aí existia um cara chamado Martim Lutero que falou, isso aí está errado. A Bíblia não fala disso.
Então ele escreveu as 95 teses dele e saiu batendo pela cidade para mostrar o que a Bíblia fala sobre aqueles erros da Igreja Católica. E aí o que aconteceu com ele futuramente? Morreu. Mataram ele também. Foi morto? Ou não? Lutero foi assassinado? Passou por martírio ou não? Então, durante a história você vai perceber várias pessoas que foram martirizadas, que foram mortas, que sofreram perseguição, pelo menos sofreram perseguição até o fim da sua vida, até a sua morte, por causa de acreditarem em Deus e se levantarem contra a história, se levantarem contra governantes e tudo mais, não é verdade? Então, o que ele está dizendo aqui é que só existe um meio de regeneração, e foi uma das lutas de Martim Lutero, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática, ela mesma fala sobre isso. Segundo, a palavra de Deus é um instrumento para o crescimento do cristão, é esse que é o instrumento, serve para isso. 3, é um espelho que reflete as imperfeições do ser humano. Entende aquela parte que ele fala, olha, o homem que não respeita a palavra de Deus, ou que não tem a palavra de Deus, ou que não guarda essa palavra de Deus, ele é como um homem que olha no espelho. Você já teve essa experiência? É fácil, eu vou só lembrar aí agora. Lembra do teu rosto? Você não tem uma certa dificuldade? Agora, fecha os olhos e lembra do meu rosto. Você vai lembrar na hora do meu rosto. Mas o seu rosto, você tem uma dificuldade de lembrar do teu rosto, não é? É um fenômeno isso, Você olha no espelho, daqui a pouco você olha do espelho, sai do espelho e você já não lembra muito bem como é a sua imagem, perfeitamente, Então ele está dizendo que a pessoa que não observa a palavra de Deus, não aprende dela, é como essa pessoa, que ela olha no espelho, mas ela não consegue perceber as suas imperfeições, Ela gasta pouco tempo se observando, ela gasta pouco tempo olhando para si mesmo e para as suas imperfeições, porque ela não quer enxergar as suas imperfeições. E o efeito da palavra de Deus é justamente ao contrário, é escancarar para você as suas imperfeições e mostrar o quanto você é dependente de Deus, quanto você precisa dele. Diz também que a palavra de Deus é o guia ético para a vida cristã. Então, você acerta com a pessoa uma compra pela internet. Então você vai comprar o produto da pessoa. Aí você dá a palavra, não, eu vou comprar, pode tirar da internet que está feito o negócio. Onde a gente se encontra? A gente se encontra na rua tal, lá no centro de Barueri. Beleza? Beleza, está combinado? Tá. Aí na hora que você desliga o telefone, você se arrepende. Você fala, puxa, acho que eu não vou comprar não, vou dar mais um tempo. Aí a pessoa entra em contato com você, você não atende mais o telefone e você bloqueia ela no teu celular. Foi ético isso? Não foi. Não foi. Você está no desespero naquela prova final daquela matéria difícil. E aí calhou, daquele dia na prova, sentar o cara que manja tudo daquela matéria do teu lado. E aquela tentação, Caramba, é só uma olhadinha para lá, eu tiro 10. E aquela tentação, chega a dói, aqui no peito, Eu sei porque eu já passei por isso, gente. Quando eu era adolescente, eu passei muito por isso aí. Até dói a tentação assim, ó. Caramba, aquele desespero, a professora só com o olho assim, ó. Márcio! E você, o que, professora? O que? Tá doida? Fiz nada, E ela tá só ligada em você, O nosso coração, ele tem a tendência a fazer isso aí, a fazer o que é ruim. Isso é ético? Claro, lógico que não é ético. Claro que não é ético. Claro que não é. A gente vive um país que está com muita dificuldade nesse sentido, Teve um jogo de futebol lá do Flamengo, lá final do campeonato, e acabaram os ingressos, e a torcida em massa empurrou os portões e quebrou tudo e invadiu.
Não, que segurança que nada, eu quero ver o Mengão, né? É ético isso? Não é. Aí você está passando ali no meio, não tinha nenhum crente ali no meio da galera, gente. Aproveitando que estouraram o portão, eu não queria, né? Mas já que o portão estouraram, está aberto, não tem mais ninguém tomando conta. Aí ele faz até o cálculo assim, não, se tivesse alguém tomando conta, aí seria antiético, mas está aberto, agora está livre, né? Então Deus, você sabe, né? Mengão, né? É nós, né? Aí vai lá e entra. É ético isso? Não é ético. Você entra na loja para comprar aquele vestido que você está namorando há 18 anos, está lá na prateleira ainda, o cara já abaixou 99 vezes, já passou 80 Black Friday, você não conseguiu comprar. Aí chegou aquele dia, você olhou, você falou assim, peraí, R$19,90? Não, peraí, já vou entrar, já, moça, me dá 5. Não, a mulher não faz isso, né? Ou faz? R$19,90? Me dá 5 aí, né? A mulher, puxa, moça, desculpa aí, eu coloquei o preço errado, foi erro meu, é R$199. Aí você, né? Aí você fala assim, não, é direito meu, direito do consumidor, eu pago o preço que está lá. Moça, mas eu vou ter que pagar a diferença e tal. Você, não, quero saber, problema seu. Problema seu. Tá o preço aí, foi Deus. Deus me abençoou, eu vou comprar 5 vestidos pelo preço de um pacote de bala. Deus é bom, e você sai glorificando a Deus lá ainda. E a coitada da menina vai pagar. É ético isso? Veja bem, pode ser até juridicamente correto. A lei pode até te dar apoio e você está certíssimo, mas não é ético. Não é ético. Tá? Não é ético. E isso tem a ver com o caráter. É disso que a gente está concluindo, não é? Também a palavra de Deus é o perdão, ou o padrão, melhor dizendo, de julgamento, né? É ela quem julga. Sabe aquela história? Não julgueis para que sejam julgados, hein? Olha, mesma medida que julgares o teu irmão, será julgados pelo Pai que está no céu. É isso mesmo. Ele está falando que a palavra de Deus é essa medida. Então quando você diz assim, irmão, você está errado, hein? Porque você está tratando sua esposa desse jeito. Quem é você? Quem é você? Será que você nunca fez isso? Não, mas quem está dizendo não sou eu, a palavra de Deus que faz. Não julgueis para que seja julgado. Tem certeza que eu trato mal minha esposa? Não, essa questão não tem nada a ver com julgamento. E aliás, não sou eu que estou fazendo o julgamento, é a palavra de Deus. E Paulo fala aos coríntios, né, para julgar, né, aquilo que é certo e que é errado entre a igreja, né? Então, vamos ler a Bíblia, né? Vamos ler um pouquinho que a Bíblia fala sobre isso, né? Então ele está dizendo que a palavra de Deus é o padrão para o julgamento. Então, você vai julgar o teu irmão? Claro que vai julgar. Como? Não com teus preceitos, com a tua vontade, com as tuas conclusões, mas com a palavra de Deus. Ô irmão, você está em pecado, você está fazendo isso, está errado. A Bíblia está dizendo isso, conserta isso daí. Isso não é julgar. Quer dizer, é julgar, mas de acordo com a palavra de Deus. Muito bem. Estamos falando de caráter. E aí eu concluo com essa frase aí, ó. A frase diz assim, ó, versículo 5 na NVI. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, essa lei, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E ele termina no versículo 26 e 27 dizendo assim: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a própria língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Mais uma vez ele está falando de caráter, não está falando de falar simplesmente. Ele está dizendo que a boca fala o que o coração está cheio, e que isso tem a ver com caráter. Se você não controla o seu caráter, você engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. E ele diz, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, é condicionar o teu caráter ao caráter de Deus. Cuidar dos necessitados. Cuidar daquilo que interessa
a Deus, não a você. Seguir aquilo que tem a ver com o caráter de Deus, não com o nosso. Tá? Quando a gente segue o nosso caráter, os nossos desejos do coração, acontece o que ele falou anteriormente, as tentações. E aí, as tentações, quando você aceita e acha que são bonitinhas, elas vão te levar para uma situação de pecado. E aí quando você consome e consuma o pecado, aí esse pecado gera morte. Tá? A humanidade está afastada de Deus, sem Cristo. Tá? Está morta em seus próprios delitos e pecado, a Bíblia fala. O que é necessário para que essa humanidade viva pela eternidade? Uma vela de sétimo dia? Uma reza de missa de sétimo dia? Pagar indulgência? Purgatório? Não. A Bíblia fala para você fazer isso em vida. Ela está te dando uma chance hoje. Tá? Se você ainda não fez isso, você tem a oportunidade, quietinho aí no seu cantinho, sem levantar a mão, sem vir aqui na frente, sem descer uma luz do céu e dar um foco em você, não. Quietinho aí no seu canto, você e Deus, de você falar para Ele: Deus, eu quero isso. Eu não quero seguir o meu próprio caráter. Eu não quero seguir as minhas próprias vontades. Eu quero ser feliz naquilo que eu fizer. Né? Eu quero observar atentamente a sua lei, que é perfeita, e perseverar na prática dessa lei. Né? Não só sendo ouvinte, mas o praticante dessa palavra, que é difícil. Não é fácil. A vida do cristão não é fácil. Não é verdade? Você está pronto para isso? Eu fecho com a pergunta: você quer ser somente um ouvinte da palavra ou você quer ser um praticante? Feche os teus olhos, eu vou orar por isso. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e é ela quem transforma a nossa vida, Senhor. Muito obrigado por isso, te louvamos por isso. Fala o nosso coração aqui, Senhor, nos ajuda a ajustar as nossas intenções, nossos interesses à Tua palavra. Perdoa porque muitas vezes a gente cede às tentações, os desejos, nossas vontades. Queremos ter um caráter igual ao Seu, Senhor. Nos ajuda a renunciar quem somos e assimilar quem o Senhor é para as nossas vidas. Pedimos isso, fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém?